Olá, e lá vamos para a nossa quarta roda de conversa aqui do meu CPTO, nesse bloco bem importante, reforçando que a gente vai ter essa prática de repetição desses blocos aqui ao longo do tempo com essas conversas boas e construtivas, né? Fiquem todos aí na rede social bem atentos e também nos enviem pedidos de temas que a gente pode abordar interrelacionando, né, o processo de observação e abordagem, cultura de segurança, tecnologia, inteligência artificial aplicada, que eu acho que esse é o nosso grande objetivo. E não pode ficar, né, fora desse primeiro bloco nosso, o tema riscos psicossociais, né? É uma verdadeira confusão aqui de conceitos, expectativas, mercado, exigências, soluções, né? Inclusive usando muito a tecnologia. Mas, Júlio, eu queria entender como que se relaciona o processo de observação e abordagem, e aí o Vitor entra depois com a tecnologia. Como que esse processo, como que a solução meu CPTO pode impactar nas questões de riscos psicossociais? Primeiro, mapeia riscos psicossociais, auxilia na gestão, faz os dois, não faz e não tem impacto. Como é que você vê essa possibilidade? A ferramenta como tal não mapeia os fatores de risco psicossocial. Agora, que é interessante, quando você está fazendo a avaliação dos fatores de risco psicossocial, você identificar ou observar os resultados de uma empresa que já tem um processo de observação e abordagem comportamental é interessante. Ela pode não mapear, mas até se sugere que se veja isso, que se você observe, que você olhe essa informação para compor o resultado final da sua análise. Então, isso aqui ele é bem interessante e já traz uma informação bastante consistente. Mas ele tem dois outros vieses que são muito importantes. Ela pode nascer como plano de ação para o teu PGR, né? Vamos imaginar, por exemplo, que a questão de liderança seja um elemento que a gente identifique como um fator de risco psicossocial. Dentro dos grupos, né, a questão de comunicação da liderança é um fator interessante. Então, eu posso usar uma metodologia como a coach para treinar os líderes e utilizar isso como PGR, como plano de gerenciamento de riscos, uma vez que eu identifico esse ativador específico, como parte do meu plano de ação, que é uma ação extremamente eficiente, muito bem desenhada e que parte ou que ataca diretamente esse fator de risco psicossocial identificado. O que eu tenho recomendado muito para os nossos clientes hoje é usar o modelo de observação e abordagem comportamental muito no sentido de monitorar, gerar um monitoramento do teu PGR, né? Eles até é estranho isso, assim, como assim, Júlio, monitorar? Porque ali você está medindo temperatura, todo dia. Uma vez que você está conversando com as pessoas, imagina que teu PGR lá, imagina que a tua avaliação de fatores de risco psicossocial colocou o tema autonomia e comunicação como temas que são, do ponto de vista coletivo, afetando ou gerando potencial de adoecimento das pessoas. Olha que oportunidade incrível, né? Você colocar na tua conversa com a turma, na tua abordagem com a turma, cara, me conta um pouquinho das tarefas que você está fazendo, o que você conseguiu gerar de mais autonomia, como é que você está melhorando a comunicação, como é que você discute mais com o teu líder, como é que você se sente à vontade, por exemplo, para fazer uma recusa de tarefa, né? Essas boas conversas que você agrega no teu processo de observação e abordagem comportamental, bem registradas, bem identificadas, vão te ajudar a monitorar, né? Você faz um V0 ali, vamos chamar assim, né? Até o dia que a gente fez o PGR e depois do PGR, a partir do monitoramento, e você consegue medir e trazer um pouco a temperatura do dia a dia. Então, a observação tem um papel fundamental, que fique claro, compondo o processo de avaliação de riscos psicossociais, porque ela não pode ser a ferramenta por si só utilizada, mas ela compõe, sim, o processo de avaliação, uma fatia de análise, e com essas estratégias, né, como plano de ação, como saída do teu PGR e como monitoramento pós, como uma estratégia ali para entender a temperatura que a gente está sentindo dos pontos que foram identificados dos fatores de risco. Então, na prática, né, Júlio, a gente nota o meu CPTO como uma prática que pode compor o mapeamento, como você disse, mas não faz sozinho o mapeamento, até porque em outros momentos a gente conversou da importância, caso seja a escolha de utilizar um inventário, né, um inventário que a gente saiba que tenha um respaldo científico, né, que seja validado, né, as entrevistas, os grupos focais, as observações, aí cabe,
e as visitas técnicas, análise documental e tudo mais que faz parte do rol chamado mapeamento dos riscos ou dos fatores de riscos psicossociais. Agora, como uma ferramenta e um processo que auxilia a eficácia de tudo aquilo que está sendo feito, até mesmo achei interessante a tua fala no desenvolvimento de habilidades da liderança para que, de repente, a liderança impacte mais positivamente em relação a um ambiente mais saudável, mais seguro. Achei fantástico e também na ideia de monitorar, porque pode ser que alguns riscos psicossociais você coloque como alvo também da observação e abordagem e monitorando se aquilo está sendo resolvido ou não, né? Você sabe, João, que a gente insiste muito que o PGR ele não pode ter palavras, ele não pode ter resultados chavões, como eu brinco com a turma. Né? O que é o resultado chavão? É falar assim, para tudo isso que a gente identificou aqui, treine os líderes. Isso aí não vai. O líder tem que ser exemplo. Né? Melhore a comunicação. Aumentar a consciência sobre. Aumente a consciência sobre isso. Isso não é plano de ação de PGR. Né? O plano de ação ele tem que ter clareza, ele tem que ter, inclusive, ele para ser medido, ele precisa disso. E olha que legal aí, de novo, o monitoreio, né? o processo de monitoramento dos resultados aqui, né? O meu CPTO, por exemplo, tem o IQO, né? O Índice de Qualidade de Observação. E um dos pontos que a gente mede de qualidade é a interação, as boas perguntas, as boas conversas. Se meus fatores de riscos psicossociais mostraram uma dificuldade de relacionamento da liderança com o time, e eu coloco como ação treinar a equipe em método coach e meço esse método coach para ver se está sendo bem aplicado, eu estou conseguindo gerar um plano de ação adequado ao PGR, mensurável, e eu consigo ver claramente no mês a mês, através do meu CPTO, por exemplo, se isso está tendo uma evolução ou não. Fantástico, fantástico. A cabeça vai a mil aqui conversando com vocês. Vitor, me conte uma coisa, e para o líder, né? De repente, ter uma solução que ajude não no mapeamento, como a gente disse, acho importante reforçar, mas uma das maneiras de fazer a gestão dos riscos psicossociais, essa solução tecnológica está à disposição. De fato, como que isso acontece no dia a dia? Acho que como todo hoje, a informação precisa ser nossa aliada o tempo inteiro. Eu fico até lembrando do tempo do primeiro carro, e como dá para vocês imaginarem, já faz bastante tempo, e o marcador de gasolina não funcionava. Então eu tinha que fazer mais ou menos a conta de quanto que tinha, porque também o bolso também, a forma de abastecer o bolso também não funcionava. Então você precisava fazer uma equação muito complexa de será que dá para eu ir até lá com aquilo que eu acho que tem de gasolina dentro do tanque? E com o que eu acho que tem de dinheiro. Era dois achos. Era né? essa história. Quer dizer, acho, para esse tipo de coisa, não funciona. A informação tem que estar à disposição. E o Júlio está trazendo, a gente não consegue dar esse grau de acuracidade nisso, mas eu sei que se essa indicação de que tem alguma coisa lá, com certeza vale a pena pesquisar, vale a pena aprofundar. E o fato de o meu CPTO deixar essa informação à disposição é que a gente entende que a ferramenta, a tecnologia, também vai ser aliada na construção de um ambiente favorável para um ambiente saudável em termos psicossociais. É interessante, Vitor, porque você trouxe um ponto que eu fiquei pensando, né, na rotina da liderança. Vou me colocar aqui, né? Se eu sei qual é o risco psicossocial que o mapeamento fez e eu tenho um processo que o meu objetivo é olhar a interação das pessoas com o trabalho, das pessoas com as pessoas no trabalho, né, que é o processo de observação e abordagem, precisa preconizar com foco em gestão de risco. E a empresa, comportamento, por exemplo, para os seus colaboradores, está fazendo um monte de ações que nós entendemos que, de repente, aquilo pode, de alguma forma, contribuir para tornar o ambiente mais saudável. E eu tenho um processo meu aqui de observação e abordagem que não consegue identificar o impacto dessas ações na melhoria do ambiente. Quer dizer, é uma baita solução que você tem como líder, né? Numa informação que está na tua mão.
E pensando também no grau de confiabilidade que essa informação tem. Senão eu posso muito facilmente viciar a amostra e falar, não, mas aqui está tudo bem, mas eu não estou olhando, eu estou fazendo essa observação, abordagem apenas numa parte, ou como o Júlio colocou, numa época do mês em que eu estou muito mais preocupado em cumprir uma meta, ou não estou fazendo a qualidade que garante que essa observação e abordagem é bem feita. Né? Quer dizer, é um conjunto de coisas que, se bem feitas, se executadas da forma correta, vai dar um ganho muito significativo para a operação da empresa. Também na questão psicossocial. E tem um dado curioso aqui, Vitor, porque o dashboard hoje permite à organização entender a cobertura do teu processo de observação e abordagem comportamental. Então, o dashboard está dizendo assim, 100% das tuas áreas estão cobertas. 100% das tuas áreas estão com observação. Esse é um dado para, quando você fala do ponto de vista de monitoramento, ele te dá um ganho gigante, porque eu posso falar assim, meu índice de comportamento seguro melhorou, mas qual área de cobertura? 40% das áreas. Não é representativo. Bom, é representativo, mas é representativo, mas do ponto de vista de risco psicossocial, por exemplo, que tem um olhar muito sobre coletividade, não sobre áreas específicas, porque fala muito de grupo homogêneo de exposição. Quando eu falo de grupo homogêneo de exposição, a ideia é que eu tenha 100% de cobertura, ou mais próximo disso. Então, você tem uma informação em tempo real que te ajuda a tomar uma decisão. Pessoal, cobertura de 40%, não dá. Perfeito. Mais uma roda de conversa extremamente contributiva, né? E para uma situação que não tem mais tempo, né? A NR1, a revisão dela, na verdade é uma revisão, na verdade é um reforço da NR que aconteceu, era para estar todos os processos já ocorrendo a partir de maio de 2025, foi para 26, mas está aí. Então está aí mais uma potência do meu CPTO, uma possibilidade do meu CPTO ajudar as empresas na gestão desses riscos psicossociais. Quero agradecer novamente a presença e até o próximo. Até o próximo.